Dia 26. Como podemos conduzir as pessoas para Jesus? Repetindo o tema do dia 24. Vale a pena lembrarmos que esta é uma sugestão feita pelo autor desta série de livros, com base em sua experiência pessoal ao longo de seu ministério pastoral. Respondendo à pergunta anteriormente feita: como podemos conduzir as pessoas para Jesus? Ele então responde: por meio da leitura de uma lição da Bíblia ou estudo bíblico juntos, ainda, usando a carta para André número 13, com o título Aproveite a vida por meio de um relacionamento pessoal com Deus. Por que é bom usar este livreto ou guia de estudo bíblico? O evangelista adventista Aidan K. Walter escreveu para mim: no que me diz respeito, não quero dar esse passo, levar as pessoas a Jesus, sem este livreto. É muito útil, dá confiança ao iniciante e serve a um propósito muito prático. As 12 vantagens deste livreto são: 1. Ele contém as principais mensagens do Evangelho. 2. O leitor não tem apenas declarações individuais, muitas vezes enganosas, mas tem o Evangelho em contexto. É um esboço simples do plano da salvação. 3. Uma boa estrutura torna o Evangelho mais fácil de entender. O seu interlocutor não só tem algo para ouvir, mas também tem algo para olhar ao mesmo tempo, um recurso audiovisual. 4. Isso nos ajuda a permanecer no tópico e direcionar a conversa. 5. Começa de forma positiva, ou seja, com o amor de Deus por nós. 6. Isso leva a implementar o que é ouvido de uma forma natural. 7. Existem sugestões de crescimento e isso mostra a importância da igreja. 8. Você pode se concentrar melhor na pessoa com quem está falando, pois sabe o que quer dizer. 9. Ajuda você a iniciar uma conversa sobre questões de fé. Por exemplo, você pode simplesmente dizer: eu descobri um livreto que resume as mensagens principais da Bíblia. Você já o conhece? 10. Também ajuda aqueles que ainda não estão familiarizados com a Bíblia a explicar o Evangelho a outros e a conduzi-los a um relacionamento pessoal com Cristo. 11. Você pode presentear para a pessoa depois de conversar com ela. Você deve fazer isso também. A maioria das pessoas mantém isso em sua Bíblia. 12. Ao mesmo tempo, o participante que é conduzido a Jesus aprende como mostrar aos outros o caminho até ele. Existem ainda melhores motivos. Aprender com a experiência é melhor do que estudar. Se possível, eu nunca discutiria esse passo importante com ninguém sem esse livreto. Algumas experiências selecionadas. Experiência 1. Consegui ter uma conversa com uma gerente de 40 anos. Para começar, fiz a pergunta-chave número 1 e ela estava disposta a ler o folheto comigo. Infelizmente, ela não estava disposta a aceitar Jesus naquele dia. No entanto, ao se despedir, ela disse: eu quero lhe agradecer sinceramente. Pela primeira vez na minha vida, sei do que se trata a fé cristã. No momento, essa senhora ainda não estava pronta. Mas pelo menos, depois de nossa conversa ela soube o caminho para Jesus, e poderia seguir esse caminho a qualquer momento no futuro. Claro, eu deixei o livreto Aproveite a Vida com ela. Experiência 2. Durante uma viagem de Bagdá para Mossul, no Iraque, compartilhei o compartimento de leito com um estudante iraquiano. Conseguimos nos comunicar em inglês. Depois da primeira pergunta, ele também queria saber como poderia ter segurança. No final, ele estava pronto para uma oração de entrega a Jesus Cristo. Eu tinha explicado a ele o que essa oração deveria incluir, e perguntei se ele gostaria de fazer tal oração. Ele disse que oraria nesse sentido, mas que não conseguia se lembrar de tudo. Eu deveria orar frase por frase e ele repetiria depois de mim. Então foi isso que fizemos. Desejei a ele as ricas bênçãos de Deus nesse caminho para Jesus, e chamei sua atenção ao fato de que havia uma igreja adventista em sua cidade natal, em Bagdá. Experiência 3. Durante minha primeira visita a um novo distrito da igreja, conheci um membro da igreja e seu filho de 17 anos. O jovem estava debilitado por causa da talidomida. Após a pergunta inicial, ambos se mostraram dispostos e interessados em ler comigo o livreto Aproveite a Vida. Ambos estavam dispostos a entregar sua vida a Jesus em oração. O jovem foi batizado algum tempo depois.
Em alguns de seus testemunhos públicos, ele professou com alegria que sua vida como uma pessoa deficiente havia alcançado uma dimensão completamente nova por meio de Jesus. Experiência 4. Outra vez, conversei com um homem de 38 anos, casado com uma adventista. Ele era fumante inveterado, fumava 70 cigarros por dia e não conseguia parar de fumar. Expliquei a ele como ele poderia se tornar imediatamente e completamente livre com a ajuda de Deus, por meio da oração e reivindicando as promessas de Deus. E foi isso que aconteceu. Pouco depois, ele me revelou mais um problema. Ele bebia de 10 a 14 garrafas de cerveja por dia. Ele agora queria parar de beber também. Oramos novamente e o Senhor o libertou completamente do álcool. Da próxima vez que o encontrei, li o livreto Aproveite a Vida com ele. Ele estava aberto às perguntas e pensamentos. Depois de fazermos a oração de entrega juntos, perguntei a ele, supondo que você morra essa noite, você estaria salvo? Ele respondeu. Claro. Sua esposa ficou espantada. Então ele explicou. Jesus respondeu à minha primeira oração e me libertou do fumo, na minha segunda oração ele me libertou do álcool e, uma vez que eu o convidei em minha vida, ele entrou em minha vida. Então, estou salvo. Ele estava certo. Ele então começou a fazer o culto matinal com sua querida esposa. Ele estava pronto para os estudos bíblicos e logo foi batizado. Que pergunta inicial pode ser usada para motivar, de forma respeitosa e direta, a leitura da carta para André número 13 ou aproveite a vida ou com um amigo, levando a um relacionamento pessoal com Deus? Eu pergunto. Posso fazer uma pergunta muito importante? Todo mundo sempre responde sim. Mesmo que conversássemos sobre coisas completamente diferentes, eu sempre conseguia ir direto ao ponto principal com essa pergunta. Então eu pergunto. Pergunta-chave número 1. Supondo que você morresse hoje de um ataque cardíaco ou acidente de trânsito. Você teria a certeza da vida eterna com Jesus Cristo? A resposta geralmente é o não, às vezes o eu espero o e raramente o sim. Nunca comento essas respostas. Só quando alguém responde o sim ou eu pergunto a pergunta-chave primeira. Eu então falo. Pergunta-chave número 1. Posso te fazer outra pergunta? Sempre recebo a permissão deles, então perguntava. Supondo que Deus lhe perguntasse, por que você acredita que pode ir para o céu? A resposta mostra se uma pessoa confia na justificação pelas obras ou na justificação pela fé. Também nunca comento essa resposta. A carta para André mostra que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Pergunta-chave número 2. Você quer ter essa certeza? A resposta sempre foi afirmativa. Você tem alguns minutos para ler algo sobre esse assunto comigo? Se a resposta foi afirmativa, que é de regra, então eu entrego a carta para André número 13 para lermos juntos. Enquanto lemos juntos, podemos ajudar as pessoas a refletir fazendo perguntas. Mas, se possível, não devemos fazer mais perguntas do que as mostradas aqui. Muitas vezes falamos muito e nos distraímos com isso.